Vá de resumos. Hoje abordaremos alguns aspectos do direito constitucional, constitucionalismo. Vamos direto ao primeiro módulo, sem perder tempo. O nosso primeiro subtema é neoconstitucionalismo e nova hermenêutica. É preciso entender o porquê de tudo isso. O neoconstitucionalismo não surgiu do nada, certo? Ele se consolidou como uma resposta direta e muito necessária às atrocidades dos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. A missão central? Reconectar o direito com a ética. O objetivo aqui é superar aquele modelo do positivismo clássico, onde o intérprete ficava completamente engessado na literalidade fria da lei. O neoconstitucionalismo muda o jogo. Os princípios constitucionais deixam de ser só recomendações bonitas e ganham força normativa de verdade. Eles vinculam, obrigam e guiam todo o sistema jurídico. E na prática, como é que essa força normativa toda se resolve? Porque os direitos fundamentais entram em choque o tempo todo. A saída não é simplesmente anular um direito para salvar o outro. A gente usa a chamada técnica da ponderação. O magistrado, o intérprete do direito, precisa argumentar e sopesar os valores em jogo. É literalmente um exercício de buscar a medida mais justa e adequada para aquele caso concreto, fugindo de respostas literais pré-fabricadas. Pensem num caso real nos tribunais para materializar isso. De um lado, temos o direito à privacidade. Do outro, a liberdade de expressão. Qual deve prevalecer? A resposta exige ponderação. Essa necessidade constante de pesar os valores no caso concreto é exatamente o que tem provocado a enorme expansão da jurisdição constitucional e fortalecido o papel dos tribunais nas democracias modernas. Avançando para o item 2, a gênese e estrutura do Estado representativo. A passagem do poder absoluto para o que chamamos hoje de democracia tem raízes históricas fortes, ganhando contornos nítidos com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, e a Revolução Francesa, em 1789. E atenção máxima aqui, pessoal, alerta de pegadinha clássica de prova. É fundamental não confundir os modelos de Estado. O Estado representativo funciona na base da delegação a um corpo escolhido de representantes. Isso é o oposto total do Estado feudal, que operava na base da vassalagem, e do Estado estamental, marcado por hierarquias sociais extremamente rígidas que não mudavam nunca. As bancas adoram misturar esses conceitos, então foco total nessa diferença. A lógica central do Estado representativo se resume a isso. O povo é o titular original do poder. Contudo, vamos ser realistas. Uma sociedade gigante e complexa não tem como decidir diretamente sobre cada pequeno detalhe da gestão pública. A razão de ser desse modelo é justamente viabilizar o exercício desse poder, delegando as decisões por meio de procedimentos eleitorais racionais e bem estruturados. Observando a prática política e forense, a eleição de um parlamentar ilustra isso perfeitamente. A vontade popular não desaparece, ela apenas passa por um processamento institucional. O representante age em nome dos cidadãos, e a legitimidade da engrenagem inteira se mantém viva pela ferramenta do voto. É essa delegação que faz a máquina pública funcionar sem perder a alma democrática. Passamos agora ao item 3, supremacia constitucional e hierarquia das normas. No nosso ordenamento jurídico, a Constituição não é só mais uma lei. Ela ocupa o topo absoluto do sistema e funciona como fundamento de validade central para todas as outras normas. E por que isso existe? É uma razão técnica para garantir a unidade do sistema jurídico. Imaginem o caos se leis federais, estaduais ou municipais tivessem permissão livre para contrariar a Constituição. A segurança jurídica ia simplesmente colapsar. Toda a hierarquia abaixo tem que se curvar e se conformar à norma suprema. Cuidado redobrado agora, porque aqui mora uma das maiores armadilhas de exames. A regra geral é que a Constituição prevalece sobre tudo, inclusive sobre tratados internacionais comuns. Porém, temos a exceção qualificada do artigo 5º, parágrafo 3º. Se um tratado falar de direitos humanos e for aprovado com o rito rigorosíssimo de emenda constitucional, ele passa a ter status de Constituição. Guardem a fórmula sem falta: conteúdo de direitos humanos mais quórum de emenda. Por consequência, a regra do jogo é implacável. Qualquer norma inferior, seja uma lei ordinária ou ato normativo, que desrespeite os princípios da Constituição, é inválida. E o que o sistema usa para expurgar essas normas irregulares? O controle de constitucionalidade. É o verdadeiro escudo da supremacia. Chegamos ao item 4, pós-positivismo e a valorização dos princípios. Essa é a corrente que domina o pensamento jurídico hoje. O pós-positivismo não joga a lei escrita no lixo, muito pelo contrário.
O que ele busca é uma integração inteligente de valores morais e éticos na aplicação prática do direito. O direito precisava dessa evolução para uma interpretação axiológica, ou seja, mais focada em valores e muito mais aberta. O intuito é barrar aquele formalismo excessivo e cego que acabava esmagando a dignidade humana. A letra da lei importa sim, mas a dignidade da pessoa humana é o verdadeiro norte magnético. Mais uma pegadinha que costuma derrubar quem está desatento. A gente tem a tendência natural de achar que o constitucionalismo exige, obrigatoriamente, um grande documento formal e escrito. Totalmente errado. O constitucionalismo não depende exclusivamente disso. O Reino Unido está aí como exemplo histórico mais cobrado nas provas. A estrutura constitucional deles é fortemente baseada em normas consuetudinárias, firmadas nos costumes e tradições. No dia a dia forense, a gente vê o pós-positivismo respirando quando o juiz encara uma lacuna legislativa. Se a lei comum é omissa, o magistrado não pode simplesmente lavar as mãos e negar justiça. Ele vai lá e preenche esse vazio protegendo direitos fundamentais com base em princípios supremos, como a solidariedade ou a dignidade. É aquela carga ética fundamental que o antigo positivismo puro rejeitava completamente. Finalmente, vamos ao nosso quinto item: constitucionalismo moderno, como limite ao arbítrio. O grande objetivo central de todo esse movimento histórico de criar constituições foi um só: reagir de forma incisiva à tirania e limitar na prática o poder absoluto do Estado. A grande consolidação do movimento constitucionalista moderno aconteceu no final do século XVIII. Tivemos a Constituição dos Estados Unidos em 1787 e a da França logo depois, em 1791. Foi ali que ficou estabelecido em definitivo que o governo tem que se submeter a leis prévias e a controles rigorosos. E como garantir que isso não fique só na promessa? A engenharia constitucional criou dois pilares inegociáveis para travar os abusos e tornar o limite real. O primeiro é a separação dos poderes, criando aquele famoso sistema de freios e contrapesos entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O segundo pilar é a proteção robusta dos direitos fundamentais, que funciona como um verdadeiro escudo para o cidadão. Para cimentar essa ideia, pense num caso prático. Se o Estado decide desapropriar uma terra privada ou impor um novo tributo, ele está expressamente proibido de agir de forma autocrática. O poder público está totalmente amarrado ao devido processo legal e precisa respeitar cada centímetro dos limites impostos pela Constituição para garantir a liberdade contra o arbítrio. E com toda essa base solidificada, desde a superação da literalidade cega até a imposição de limites reais ao poder do Estado, fechamos essa exposição levantando uma reflexão fundamental. Como é que esses limites históricos ao arbítrio, forjados através de séculos de lutas, se aplicam para conter os novos e complexos desafios constitucionais do nosso tempo?